Olá, meu nome é Rosângela Dias, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e também sou PAE, professora de atendimento educacional especializado pela Prefeitura de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre a deficiência intelectual, entender um pouquinho melhor sobre essa deficiência, conhecer para entender, entender para atuar de uma forma mais satisfatória, né? Seja na sala comum como professor, seja no atendimento educacional especializado no AE, né? Tanto no colaborativo quanto na sala de recursos e até mesmo para as famílias entenderem melhor, para a comunidade, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa deficiência. E o que a gente, como professor, observa é que cada vez mais, né, nos últimos anos a gente percebe que cada vez mais tem havido mais matrículas de alunos com deficiência. Tanto deficiência intelectual quanto com outras deficiências. E aí, por isso, eu achei importante a gente estar falando sobre elas. E a gente está começando aqui esse primeiro vídeo com deficiência intelectual, tá? Depois vamos falar de autismo, de outras deficiências também. O que acontece? A gente observa que realmente há muitos casos. Mas para isso eu quero deixar para vocês uma frase de Vygotsky que diz assim: todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com o ensino apropriado. E essa frase vem aí para nos motivar, para nos fortalecer, né? Nesse nosso fazer que é tão importante. A deficiência intelectual não é uma doença, tá? Ela é um transtorno de desenvolvimento. É um transtorno que causa uma alteração, uma limitação, um certo prejuízo na cognição e nos comportamentos. É o antigo retardo mental, né? O que se chamava de retardo mental, hoje é deficiência intelectual. Também antiga deficiência mental, caracterizada por dificuldades de raciocínio ou compreensão, ocorrendo aí um atraso nas cognições, na forma de pensar, na forma de entender, de aprender. Há um nível de comportamento e cognição muito abaixo do seu nível de idade cronológica. Ou seja, um adolescente de 13, 14 anos pode ter aí um comportamento ou uma cognição de uma criança de 7, 8 anos, tá? As limitações podem ir sendo superadas por meio de estimulação sistemática, adequações em situações pessoais, escolares e sociais. Então, é muito importante adequar, adaptar, estimular. As particularidades da deficiência intelectual. Cerca de 3 a 4% das crianças são acometidas por ela. Portadores da deficiência intelectual, ADI, possuem dificuldade de adaptação a qualquer ambiente novo. Então, mudar de sala, mudar de ambiente, daquele ambiente que ele está acostumado, vai gerar uma certa insegurança e eles têm essa dificuldade de se adaptar a ambientes novos, diferentes, tá? Eles precisam de muita estimulação e demoram muito mais para aprender o mesmo conteúdo que uma criança que não tenha a deficiência intelectual aprende. São ingênuos, tá? Não entendem muito bem as situações do cotidiano. Então é importante explicar, ser objetivo. São muito dependentes de alguém que os apoie, ou seja adulto ou criança. Nesse sentido, eu acho interessante trabalhar com duplas produtivas em sala de aula ou com mesmo trabalho em grupo, para que ele se sinta incluído, para que ele se sinta importante, fazendo parte e para que melhore a sua autoestima no sentido de produzir, tá? Características da DI. Costumam evitar ou imitar atividades ou comportamento dos outros.
Por quê? Pelo fato de não terem criatividade ou terem uma criatividade muito baixa. Então, eles acabam imitando, copiando comportamentos, imitando, copiando lição do outro, tá? Porque eles não têm criatividade. Nesse sentido, quando eles produzirem, quando eles conseguirem algo, é importante estar adaptando atividades para eles e valorizando cada conquista, reconhecendo, né, cada vez que eles conseguirem atingir um objetivo, para que eles se sintam importantes, validados, valorizados, tá? Eles possuem dificuldades em interação e relacionamentos por não conseguirem o mesmo nível de ideias. Então, um adolescente de 13, 14 anos, ele não vai ter, com deficiência intelectual, ele não vai ter o mesmo nível de ideias de adolescentes da mesma faixa etária. Então, eles têm uma dificuldade de se relacionar por conta disso. É importante se estar atento a isso também, porque isso acaba, esse isolamento, essa dificuldade acaba sendo uma barreira também para a aprendizagem. Eles possuem dificuldades em compreender jogos e regras, possuem mais riscos para ter crises epiléticas, não que seja regra, mas eles estão mais suscetíveis a elas, tá? As principais barreiras da criança com deficiência intelectual ou da pessoa com deficiência intelectual é a infantilização e subestimação dessa pessoa, tá? Podem ser uma das principais barreiras para a inclusão. Muitas vezes a própria família possui aí crenças limitantes em relação às possibilidades, às habilidades, às potencialidades que, embora tendo a deficiência, eles possam ter. Então, sempre há acaba subestimando a criança, a pessoa com deficiência intelectual, não reconhecendo as suas capacidades. E isso acaba agindo, as pessoas que convivem, acabam agindo de uma forma aquém da potencialidade daquela criança, não investindo no que ele realmente precisa, no que realmente vai trazer aí um aprendizado. Outra dificuldade é como ele tem dificuldade em entender o abstrato. Eles aprendem melhor quando o que está sendo ensinado tenha um significado para eles. Então, por isso é importante assim trazer mais para o concreto a aprendizagem, dar exemplos, mostrar e explicar o que está sendo, trazer para a realidade deles, tá? Para aquilo que está sendo passado, ensinado, seja melhor aprendido, tá? Fixado na cognição deles. Como esse nível de abstração é baixo, né, cabe salientar aí que palavras são muito abstratas. E aí, uma sugestão para leitura é ler textos mais curtos, mais objetivos, apresentando imagens, né, fotos, vídeos, desenhos, objetos referentes ao que está sendo falado, ao que está sendo lido, ao que está sendo explicado, tá? Outra dica dicas para comunicação com a criança com deficiência intelectual: use palavras simples, não infantis, tá? Mas simples. Por que não infantis? Para não reforçar essa questão da infantilização, da dependência, tá? Mas palavras simples, objetivas. Faça pedidos claros, precisos. Mantenha-se calmo e pronto para reformular seu pedido de várias formas, caso seja necessário. Então, se a criança não entendeu daquele jeito, busque uma outra forma de explicar aquele conteúdo, aquela situação, de forma que ele possa entender, tá? O quanto mais diminuir a abstração usando exemplos concretos, melhor.
Peça para o estudante também repetir sua mensagem para reforçar e ver se ele entendeu. Então, assim, explicou algo, repete para mim o que eu disse. Ele vai repetir. Quando ele está repetindo, ele está se ouvindo novamente, ele está reforçando aquela mensagem. Então, e ele está ali tá propiciando que ele entenda melhor, tá bom? E caso necessário, pergunte: o que você entendeu? Explica para mim. E para que reforce ainda mais, tá bom? E aí, esse foi nosso primeiro vídeo sobre deficiência intelectual. Peço que compartilhem, curtam e até o próximo vídeo, quando vamos falar sobre 4 pontos a se considerar para aumentar o desempenho do aluno com deficiência intelectual.